Hoje o anime que eu vou falar pra vocês é Gachiakuta, então vamos pra lá sem enrolação. O anime começa com o nosso protagonista Rudo indo no lixão de um condomínio pra roubar umas trambiqueiras. E nesse mundo de Gachiakuta, o Rudo é o que eles chamam de tribal, que é basicamente um favelado. Tem essa galerinha aí que vive nesse condomínio de rico e tem os tribais, que é a galera que vive do lado de fora. E aí depois de roubar um brinquedo de pelúcia, o Rudo vai bater um papo com a Tiwa, que é a crush dele. Só que aí enquanto ele tá lá conversando, chegam os moleques mal mandados lá e começa a falar pra Tiwa não andar com o Rudo porque ele é filho de um assassino, já que o pai do Rudo foi condenado pro abismo por assassinar uma pessoa. Mas aí depois que eles vão embora, a Tiwa fala pro Rudo ficar tranquilo que ela não acredita que ele seja igual ao pai dele. E aí quando o Rudo volta pra casa, ele troca uma ideia com o Hector, que é o pai adotivo do Rudo. E aí o Hector dá uma dica pro Rudo de como chegar nas meninas. E ele também fala pro Rudo parar de ficar roubando porcaria do condomínio, porque senão uma hora ele vai acabar sendo pego. E aí o dia passa e o Rudo decide tentar se declarar pra Tiwa de uma vez. E ele quase consegue. Ele vai lá e entrega o brinquedo de pelúcia que ele roubou pra ela e ela gosta bastante. E aí o Rudo fica todo bobo porque ele foi correspondido pela Tiwa e aí ele volta pra casa pra contar pro Hector. Só que quando ele chega em casa tem um cara mascarado massacrando o Hector e o Rudo até tenta fazer alguma coisa, mas ele leva One Hit Kill e é derrotado facinho. E aí no final o Rudo acaba levando a culpa por homicídio do Hector e é condenado pro abismo, que é um buraco enorme onde eles jogam todos os criminosos pra lá. E pra piorar, o Rudo também perde a confiança da Tiwa no final. No episódio 2, quando o Rudo cai no abismo, ele é atacado por um monte de monstros gigantes que são feitos de lixo. E aí ele quase morre, mas acaba sendo salvo pelo Andy, que é um cara que vive ali. E aí o Andy ajuda o Rudo, mas ele acaba ficando irritado porque o Rudo é muito escandaloso e ele larga o Rudo no meio de um grupo de mercenários lá. E aí esses mercenários falam que eles odeiam gente do mundo de cima, que eles chamam de celestiais, porque eles ficam jogando lixo no abismo e o lixo vira aqueles monstros gigantes e acabam ferrando com tudo. Aí o Rudo fica cansado de ser maltratado e decide partir pra ignorância, mas antes dele mandar todo mundo de arrasto, o Anjo aparece e salva o pessoal, fala que dessa vez ele vai ajudar o Rudo definitivamente. Ele tava só testando o Rudo ali, né? No episódio 3, o Anjo leva o Rudo pra cidade do solo, e ele também convida o Rudo para participar do grupo de zeladores, já que por enquanto não tem como o Rudo voltar para a cidade de cima. Aí o Rudo meio que fica sem escolha e aceita. Nesse mundo, o grupo de zeladores são os únicos humanos que conseguem derrotar aqueles monstros de lixo, já que eles são movidos por emoções negativas acumuladas. E o grupo de zeladores, eles têm os poderes aí de controlar objetos mágicos, que são a única coisa que consegue atacar os monstros. Mas enfim, depois disso o Rudo conhece o Zanka, que vai ser o parceiro dele nas missões. No começo eles se dão mal, mas depois eles acabam virando brother. No episódio 4, o Andy leva o Rudo pro quartel-general dos zeladores e lá o Rudo conhece a Samuel, que é a recepcionista do local. E o objeto mágico dela é um óculos que faz ela ter um Byakugan misturado com Sharingan, misturado com Rinnegan. E esses óculos basicamente fazem ela conseguir ver tudo, mas é tudo mesmo. Ela consegue ver emoções e consegue ver tudo que a pessoa tem. Aí toda vez que a galera entra, ela tem que deixar ela dar uma olhada lá pra ver se ela não vê nada de malicioso. E aí ela só vê que o Rudo é um cara de boas e deixa ele entrar no quartel lá. Aí o Andy vai apresentar o chefe dos zeladores pro Rudo, porque ele fala que talvez ele deve saber um jeito de voltar pra cidade de cima. Só que quando ele já entra na sala do chefe, o chefe tá ausente no momento, não tá lá na sala. Aí a Samuel fala que já que o chefe não tá lá, que é pro Rudo fazer uma missão de exterminar os monstros com a Ryo, que é uma outra menina que ela também tem, que é uma Giver, né? Que eles chamam que é o pessoal que tem o poder de controlar esses objetos mágicos aí. E aí o Rudo vai lá com a Ryo fazer a missão e ele fica na bad vibes porque ele ainda é só iniciante, não consegue fazer quase nada, mas no final os auxiliares lá dão uma ajuda pro Rudo e acaba levantando o astral dele. No episódio 5, o Rudo vai junto com o Zanka em uma missão, mas eles acabam sendo pegos em uma armadilha. No episódio 6, esse moleque aí que usa uns drags, ele usa veneno nas garras e ele ataca o Gris, que foi o auxiliar que ajudou a levantar o astral do Rudo no episódio passado. Também é o melhor personagem do anime, eu falo mesmo. E aí ele quase mata o Gris, o que deixa o Rudo muito puto, e eu também fiquei muito puto nessa hora que eu pensei que o Gris ia morrer, mas no final o Rudo consegue usar o pingente da sorte do Gris pra vencer o moleque. Só que no episódio 7 o moleque ele usa o veneno contra ele próprio e ele fica mais forte e ele consegue vencer o Rudo, né? Só que daí quando ele vai levar o Rudo embora, aparecem os reforços dos zeladores e chega um esquadrão bolado pra salvar o Rudo.
Só que daí o time do moleque do veneno acaba conseguindo fugir. No episódio 8 a gente descobre que graças a Deus o Gris conseguiu se recuperar do veneno. E quem curou a ele foi a Isha, que é uma garota muito tímida que tem poderes de cura. E em seguida aparece lá o Corvus, que é o líder dos zeladores, aquele que estava ausente. Ele se apresenta e ele fala pro Rudo que ele estava pensando em não aceitar o Rudo no grupo, mas só que como ele se esforçou muito, agora ele vai deixar o Rudo oficialmente entrar, né? E ele também fala pro Rudo que tem um jeito de subir para a Cidade Celestial, mas que ele não sabe como. O Corvus fala que no meio do deserto, na zona perigosa, tem uma mulher que provavelmente sabe a resposta. E isso faz o Rudo ficar bem ansioso para encontrar com ela, mas aí o Andy fala que o Rudo tem que aprender a se defender antes, porque agora ele está sendo caçado, né? E aí começa o treinamento dele. No episódio 9, o Corvus fala que para eles irem pro deserto eles vão ter que usar uma máscara de anti-intoxicação, só que o cara que faz essa máscara, o anfitrião, ele vai demorar muito para fazer. E aí o Corvus fala para enquanto eles estão esperando que é para eles irem para a cidade do grafite, para eles conseguirem um feitiço de proteção. E aí eles vão para a cidade do grafite atrás do Gob, que é um cara que tudo que ele bota o desenho fica protegido. Só que infelizmente quando eles chegam lá o Gob morreu. E a causa do óbito dele é porque ele andava muito sem essas máscaras nas zonas infectadas e ele acabou sendo contaminado pelo ambiente, né? Só que eles dizem que o Gob já tem um substituto, que é essa Emily aí. O pincel mágico do clã de grafiteiros é igual ao anel do Lanterna Verde, é o objeto que escolhe o próximo usuário dele. E aí a Emily rapidamente supera o luto do Gob e faz um carnaval lá na cidade para celebrar a próxima geração de grafiteiros. Aí no episódio 10 eles voltam pro quartel e a máscara do Rudo finalmente fica pronta e eles partem pro deserto para encontrar a tal da mulher misteriosa que supostamente sabe o jeito de ir para a Cidade Celestial. No episódio 11 eles encontram a mulher e o nome dela é Amo. E essa peste faz uma armadilha que faz o grupo todo ficar do mal, menos o Zanka e o Tance, que é esse maluco da cicatriz aí. Só que o Tance, ele tem um poder super apelão de enrolar as pessoas em uma corda, porque o objeto dele é uma roca. Mas aí você deve estar se perguntando o que é o Barroca. Bom, eu te digo que eu também aprendi nesse episódio aí, que ele explica que é isso aí, ó. Isso é um bastão, feito para enrolar linhas. E aí ele consegue conter os amigos dele que ficaram do mal, né? E ele deixa eles imóveis lá. No episódio 12, depois que eles voltam ao normal, o Rudo fica muito puto, mas muito puto mesmo com a Amy, porque ela fez eles espancar os amigos dele e ele bate tanto nela que deforma o crânio dela inteiro. E aí o pessoal vai dar uma segurada nele porque ele passou muito do limite. E aí nessa hora a gente descobre através da Simil que parece que o objeto do Rudo, no caso as luvas, parece que eles estão amaldiçoados, né? Ou é o Rudo que está amaldiçoando as luvas, né? Nessa parte da história eu meio que não entendi muito bem. Detalhe importante é que só a Simil e o chefe dela que sabem disso, porque a Simil viu isso no começo lá quando eu falei que ela pode ver tudo por causa do óculos. Ela reparou que tinha uma maldição no Rudo, só que ela não contou pra ninguém, ela só contou pro chefe dela e agora. E depois de ser espancada, a Amo finalmente decide abrir o bico sobre a pessoa que desce dos mundos, só que daí tem que esperar um pouco, porque no momento o Rudo quebrou a mandíbula dela. E aí no episódio 13 o Rudo pede desculpa por ter quebrado a mandíbula da Amo e ela fala qual é a dos caras que conseguem ir e voltar da Cidade Celestial. Basicamente são os caras que voam. Eu tava esperando uma coisa que fosse tipo um portal, alguma coisa assim, mas é basicamente o simples mesmo. Aquela torre é muito alta e os caras que conseguem voar. Como fica muito perto do céu, eles vão e voltam da cidade voando. E o mistério todo era esse. Aí depois disso eles fazem as pazes com a Amo, mas por algum motivo ela prefere continuar sozinha naquela torre no deserto, toda arrebentada, do que ir pra cidade com eles. Aí depois que o pessoal vai embora, aquele moleque do veneno ataca a Amo, leva as botas delas e vai embora. Bom pessoal, assim termina a parte 1 do anime. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva para mais. Eu vou trazer a parte 2 em breve e eu vou ficando por aqui e fui.